Nós temos cerca de 7,7 bilhões de habitantes na Terra atualmente. Destes mais de 7 bilhões de habitantes, 3,12 bilhões de pessoas ainda não ouviram sobre o Evangelho de Jesus. Isto é cerca de mais de 40% da população mundial. Estamos falando de mais de 7 mil povos que ainda não foram alcançados. São mais de 1.700 idiomas que ainda não tiveram acesso à palavra de Deus na sua língua nativa. Na Ásia, onde temos um cenário mais crítico, 60% da população da Ásia nunca ouviu falar de Jesus. A Índia, que tem a segunda maior população mundial, só tem 2% da sua população de evangélicos e 5% no total de pessoas que confessam que são cristãos. Ou seja, de toda a Índia, apenas 5% de pessoas confessam a Cristo como seu Salvador. Estamos diante de uma nação que não foi alcançada pelo Evangelho, porque mais de 90% da sua população nunca ouviu falar de Jesus. O Saara Ocidental, 99,9% do Saara Ocidental é muçulmano. Praticamente toda essa região, todas essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Marrocos tem apenas 12 mil cristãos. Estamos falando aí de 0,2% da população de Marrocos. As outras mais de 90% nunca ouviram falar de Jesus. Perceba, há muito trabalho ainda a ser feito. Ainda que estejamos vivendo tempos difíceis, outros ainda virão, tempos piores ainda virão. Sempre existiram guerras, rumores de guerra, crises financeiras, pandemias, enfermidades, e essas coisas sempre vão existir. Mas o principal sinal da volta de Jesus não são os terremotos, as pragas, as pestes, a fome, guerras e todas essas coisas, os falsos profetas. Não, o maior sinal é a pregação do Evangelho. E olha, diante desses números, você pode perceber que ainda temos tempo até a volta de Jesus. Mesmo diante de tantas coisas que vêm sobre a sociedade, nesses dias que estamos vivendo, estamos falando de mais de 40% da população mundial que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. E Jesus disse em Mateus 24, verso 14, e este Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo para o testemunho de todas as nações, aí então virá o fim. Então Jesus deixou bem claro que para ele voltar, para que seja encerrado este tempo de redenção na humanidade e se inicie um novo mundo onde habitará a justiça de Deus, é necessário que todas as nações e todos os povos, tribos e línguas conheçam o Evangelho. Jesus não está falando que todos vão se converter, não é isso. Ele está dizendo que todos vão ouvir o testemunho do Evangelho do Reino. Mesmo com todo o avanço da tecnologia que nós temos hoje, a palavra de Deus tem alcançado nações através dos meios de comunicação e de tantas formas que nós temos visto aí hoje. Ainda assim existe um número muito alto de pessoas, de idiomas, de povos que ainda não foram alcançados. Sabe o que isso significa? Que diante das dificuldades você não deve desesperar. Diante das crises econômicas, das pandemias, das pestes, dos terremotos, de todas essas coisas que surgem na humanidade, Jesus disse lá em Mateus 24, verso 6, olha o que ele disse, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Então você não deve se assustar com o cenário do mundo aí fora, você deve estar de olho no avanço da pregação do Evangelho. O Evangelho tem entrado nas nações da terra, quais os lugares que ele ainda não entrou? Então você, como um líder religioso, como um cristão, seja qual for a sua posição na igreja ou na sociedade, você pode investir em missões, você pode ajudar no cumprimento mais importante das profecias que falam da volta de Jesus. Porque, olha, 3,12 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Olha, estamos falando de
praticamente a metade do trabalho da grande comissão. E a igreja, né, dados nos falam que a igreja ela dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e mais de 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir com a grande comissão em todos esses países que ainda não foram alcançados. Ou seja, a igreja tem recursos humanos e financeiros de sobra para cumprir com este grande propósito de Deus, que é levar o evangelho aos povos ainda não alcançados. Então, olha, um avivamento vai mexer com essa estrutura da igreja, com essa visão que nós cristãos temos. Este é o avivamento que precede a volta de Jesus. Um avivamento que vai mover as pessoas em direção aos povos ainda não alcançados. Como nós podemos nos mover? Seja através de oração por esses povos, ou ajudando projetos que já desenvolvem trabalhos entre esses povos, ou até mesmo indo até esses povos. Entende? Mas a missão da igreja não pode parar. Você não pode pensar que por causa das dificuldades, das lutas, dos problemas sociais, o mundo está acabando, Jesus está voltando, o anticristo está vindo. Meu irmão, essas coisas, Jesus falou, olha, isso não pode te assustar. O que tem que te assustar é isso aqui, meu irmão. 3,12 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. É isso que tem que nos assustar. Mais de 1.700 idiomas que ainda não receberam o evangelho na sua língua. Mais de 7.000 povos não alcançados. É isso que tem que nos assustar. Não o que acontece aí fora. Como cristãos, temos que orar para que a palavra de Deus, e temos que investir para que a palavra de Deus alcance esses lugares da terra. Porque, olha, aí sim vamos poder dizer e disseminar por todas as partes, Jesus está voltando. Sabe o que me convence que Jesus está voltando? Não é as desgraças do mundo. O que me convence que Jesus está voltando é isso aqui. É os dados que nos mostram o avanço da pregação do Evangelho. E olha, eu creio que depois desse vídeo você também vai passar a perceber que tem muito trabalho para nós e que nós devemos nos empenhar para que estes dados diminuam, para que estes povos sejam alcançados. Porque o reino de Deus, ele tem que ser testemunhado a todas as nações da terra, como Jesus disse. Aí então virá o fim. Sabemos que existem muitas igrejas e agências missionárias e projetos ao redor do mundo que têm empenhado para que esses povos sejam alcançados. Mas olha, há ainda muito que pode ser feito. E nós vamos orar para que Deus nos dê estratégia, nos dê sabedoria para que essas pessoas recebam o Evangelho nos próximos anos. Ou seja, o seu filho, meu irmão, vai crescer. O seu filho, a sua filha vai crescer. Você também vai envelhecer desde que nós estejamos envolvidos com a obra de Deus. Porque, olha, Jesus está voltando sim, mas não é por causa desses sinais que a gente vê aí fora. Não é por causa disso. Já sobrevivemos a tantas guerras e a tantos problemas, mas o maior sinal é esse. Mateus 24,14. Aí então virá o fim. O fim de quê? O fim dessa velha ordem, deste mundo antigo e o início de um novo tempo, de um novo mundo, onde reina a justiça, onde Jesus Cristo é o Senhor absoluto, o Messias de todas as nações. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E se esse vídeo te confortou, compartilha a outras pessoas. Porque, olha, é isso que deve nos assustar. Mais de 3 bilhões de pessoas ainda estão sem conhecer esta graça maravilhosa de Jesus. Um forte abraço e até mais.